Olá, eu sou Neto Machado, esse é o canal 20 Discos e uma Vitrola e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse maravilhoso disco Afrociberdelia, o segundo disco e o último, infelizmente, do Chico Science na Nação Zumbi, que era a banda dele que está aqui, né, nessa capa toda psicodélica que eles todos aqui dá para ver legal. Bacana, esse disco foi lançado em 1996, foi o segundo disco, é o segundo disco do Chico Science e da Nação Zumbi. O primeiro foi o aclamadíssimo Da Lama ao Caos, que é um disco muito bacana também, de 94, e que a gente vai falar numa outra oportunidade. Esse aqui é o segundo, de 1996. O primeiro foi produzido pelo Liminha, o grande contrabaixista que também produziu, entre milhares de outros discos incríveis do rock nacional, o Cabeça Dinossauro dos Titãs. Nesse segundo disco, o Chico Science resolveu chamar um cara de uma banda menor que acompanhava ele e que se chamava BID, que se chama, aliás, e conectar, fazer o som da Nação Zumbi, que era muito difícil reproduzir o som da Nação Zumbi no estúdio a partir do que eles faziam ao vivo nos shows. Por causa dos instrumentos, né, a alfaia do maracatu, por exemplo, que é esse instrumento aqui, que eu vou mostrar para vocês, olha, esse maravilhoso, que é o que eles usam no maracatu e na Nação Zumbi, obviamente, são esses tambores maravilhosos, coloridos. Então, era muito difícil você traduzir a sonoridade desses tambores, principalmente, e das guitarras, e do contrabaixo, né, daquela ligação maravilhosa que eles faziam, do link todo que eles faziam entre o rock and roll, o rap, o hip hop e o maracatu, né, a eletrificação ali do maracatu com os tambores como esse aqui, com as alfaias. Era muito difícil trazer isso para o estúdio. No primeiro disco, que é muito bacana, que tem vários sucessos, né, ali do início da carreira da banda, do Chico Science e da Nação Zumbi, a sonoridade do disco não chega a ser como a deste disco aqui, que, na minha opinião, eles chegaram num resultado muito mais próximo e muito mais, captando muito melhor a pegada elétrica junto com a pegada do maracatu, né, com a percussão, com a base percussiva nesse disco aqui. E muito por causa da cabeça desse produtor, que foi o Bid. O Bid também foi um produtor mais conectado com a realidade e participando mais diariamente da realidade da banda. Ele foi para o Recife, ele tinha uma banda aqui em São Paulo, uma pequena banda que acompanhava e abria alguns shows para o Chico Science, então eles estavam no mesmo ônibus quase todos os dias fazendo turnês junto. Então, quando o Chico pensou nele, a gravadora então levou eles para Recife, levou esse produtor para lá para morar lá por 1 ou 2 meses e para produzir a primeira demo, que se chama, né? O primeiro demo tape desse disco aqui. Então a sonoridade deles chegou num grau muito mais avançado, desenvolvido. Não que não tenha sido bacana aquele grau que eles chegaram lá com o Liminha, mas aqui realmente a coisa foi elevada à enésima potência. O Bid também foi o grande responsável pela música Maracatu Atômico, que é do Jorge Maltner e do Nelson Jacobina, entrar nesse disco aqui. Maracatu Atômico tem uma história muito interessante também, que é uma música que foi gravada pelo Jorge Maltner no seu disco de 1972, é uma composição dele. E essa música, ela começou a ser criada praticamente 20 anos antes de 1972, ou seja, lá em 54, quando foi fundado o Parque do Ibirapuera, o Jorge Maltner era garotinho, ali dos seus 10, 11 anos de idade, e o pai dele levou ele para a inauguração do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E lá no Parque do Ibirapuera, entre outras atrações, tinha uma banda de maracatu.
tinha então as alfaias, e o George Maltner ficou tão maravilhado com a sonoridade do maracatu e das alfaias que quase ele ficou com aquilo na cabeça durante a vida dele. Depois, quando ele se tornou músico, ele fez essa música, o Maracatu Atômico. Ele foi influenciado por aquele momento da infância dele ao fazer essa canção. E era uma música que o Chico Science e a Nação Zumbi costumavam apresentar em shows. Eles chegaram a gravar algumas versões ali de estúdio, mas não queriam colocá-la no LP, porque a concepção do Chico e da banda Nação Zumbi era ter no LP somente músicas inéditas, a grande maioria da própria banda e do Chico, ou algumas de bandas e compositores menos conhecidos, não do mainstream. Então o Chico não queria colocar o Maracatu Atômico, só que o Bid falou, puxa, vai ter um apelo legal aqui se a gente colocar, e essa, entre aspas, pressão também vinha da própria diretoria da gravadora, que queria, vamos dizer, um potencial sucesso radiofônico dentro desse disco, que era uma coisa que o Chico Science e a Nação Zumbi estavam nem aí para isso. Não estavam realmente preocupados, mas a gravadora preocupada em vender, em aparecer, e eles acabaram gravando, colocando no LP, e virou um dos grandes sucessos da banda com o Chico, inclusive uma marca registrada. E o clipe, que é sensacional, ele está vestido ali, né? O Chico está como o caboclo do maracatu, que é um gênero do maracatu rural lá de Recife. Ele está travestido, está com a fantasia do caboclo no clipe. E esse clipe marcou muito na MTV, junto com o clipe do Manguetown, né? O clipe do Manguetown, que é aquele que eles estão ali numa casa de comunidade, depois eles começam a andar como caranguejos ali, e aparece uma menina, né, uma pessoa com uma fantasia, um macacão, todo com luzes, né, reluzentes, luzes mesmo, que vão se acendendo aqui, como se fosse uma coisa cibernética, né, uma coisa totalmente, quase como se um ET estivesse pousando no meio do mangue, no meio dos caranguejos, né? Então, uma mistura legal isso. Inclusive a marca, né, uma das marcas do Chico Science e da Mangue Beat, que foi o movimento que eles criaram lá em Recife e Olinda, junto com bandas como Mundo Livre S.A., né, é exatamente o caranguejo com a antena parabólica fincada na lama, e misturar tudo nesse caldeirão incrível, que foi o que o Chico fez com o rock and roll, com o maracatu, né? E por trás disso também tem uma história que é a seguinte: o Chico, ali no começo dos anos 90, talvez finzinho ali dos 80, ele era aquele cara que estava junto da rapaziada que curtia rap, hip hop, que se reunia ali com seu skate nas praças de Olinda e de Recife, e que começava a cantar numa banda de rock tradicional, pesado mesmo, com guitarras e tudo mais, lá Led Zeppelin. E, ao mesmo tempo, ele depois descobriu um pessoal, né, de uma banda chamada Lamento Negro. Lamento Negro, que era uma coisa, uma sonoridade mais raiz, e usando alfaias e maracatu, usando as alfaias e o maracatu. E o Chico começou a ser chamado para participar dos shows da banda Lamento Negro, mas ele começou a misturar as músicas que ele tinha da referência da banda de rock dele no som do Lamento Negro. Então foi criando-se ali, né, vamos dizer, um embrião do Chico Science e Nação Zumbi. Até que ele falou, poxa, a coisa mais lógica é juntar as duas coisas, vamos juntar as duas bandas. Aí ele começou ali com o que seria o embrião da Nação Zumbi, que veio do Lamento Negro, com o pessoal do rock, das guitarras pesadas, que vieram do outro lado, da banda de rock dele, juntou isso e surgiu então aí deu essa virada de chave, nesse clique sensacional, e ele chegou nessa sonoridade. Por que esse nome Afrociberdelia? Afro, obviamente, de África, ciber, de cibernética, e
Delia, né, ciberdelia, trazido do psicodelismo da segunda metade ali dos anos 60, principalmente, né, com os Beatles, com várias outras bandas que a gente chamava do rock psicodélico, que era, vamos dizer, o rock mais viajandão, o rock com mais guitarra, com aquela sonoridade de quem está realmente indo para o espaço. E o Chico então se apropriou também disso para criar esse nome, o Afrociberdelia, um disco incrível, sensacional. E mais uma historinha que eu quero contar aqui, pessoal. Eu falei do clipe da Manguetown, né? Que eu acho uma das melhores músicas do disco, e foi uma música também mais comercial, que tocou muito o clipe na MTV. E que tinha essa menina, então, vestida com esse macacão e com as lâmpadas que se acendiam, né? E fazia lá as coreografias. Essa fantasia e que essa menina vestiu, esse estilo, foi uma influência e foi sugestão da cabeça do Chico Science. Foi uma influência da Carolina Maria de Jesus, isso mesmo, daquela escritora pobre que vivia numa comunidade aqui em São Paulo, aqui no Tietê, na primeira favela, né, na Portuguesa Tietê, aqui próximo da onde é hoje o estádio da Portuguesa, o Canindé. Havia ali uma favela, ela morava lá e ela batalhava todos os dias, né, catando as latinhas, as garrafas, remexendo o lixo, e à noite ela escreveu um livro chamado Quarto de Despejo, um livro incrível que era nada mais do que uma agenda do dia dela. Ela descrevia nesse livro uma agenda mais poética, obviamente. Então ela conta, é um livro inclusive maravilhoso, eu li há muito pouco tempo e recomendo para todos. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Ela teve sucesso internacional com esse livro. E o livro ela só foi descoberta por causa de um repórter de um grande jornal aqui de São Paulo que tinha ido na favela, na comunidade, para fazer uma outra reportagem, e cruzou com ela e começou a ver o que ela guardava ali, ela começou a mostrar para ele de alguma forma, ele começou a se aproximar dela, e ela tinha lá o papelzinho de pão que ela rabiscava diariamente no meio daquela luta maluca pela sobrevivência nas comunidades. E ela ainda tinha tempo para escrever, tinha tempo para cantar, porque ela gravou um disco, inclusive, eu vou mostrar, quem sabe aqui algum dia, o disco da Carolina Maria de Jesus. Ela também pintava, ela bordava e criava algumas fantasias, alguns figurinos dela. Ela é uma artista o que a gente chama hoje de maker, né? Que a gente tem aqui no estúdio Open Maker. A Carolina Maria de Jesus, lá na década de 50, era uma maker no meio da comunidade, né? E hoje, quantas pessoas nós não temos com esse mesmo perfil, fazendo arte aí pelas comunidades, né? Fazendo música, fazendo artes plásticas, pintando, bordando, enfim, e lutando pela sobrevivência, né? A gente ainda insiste em sobreviver no meio desse caos todo e dessa vida maluca que a gente tem. A arte continua sendo construída e continua existindo apesar de tudo. E isso é muito legal, é o que nos faz ir para frente, ir em frente. E a gente tem que valorizar mesmo esse tipo de iniciativa e músicos, né, artistas que trazem na sua essência o ritmo, né, no caso do músico aqui, que traz a batida, que traz o instrumento, né, a alfaia, né, que é o caso da Nação Zumbi, que traz isso para uma nova linguagem, né, joga para o mundo e tem muito a dizer. Então, no meio do rock and roll, o maracatu e a mensagem do Chico Science, acho que essa é a maior mensagem, né, de se conectar, de ter a antena ali, né, cravada na lama, o caranguejo e o mundo podendo ouvir, e ele podendo receber também do mundo todo as sonoridades, enfim, as energias. Isso é um grande legado do Chico Science, que infelizmente, pouco depois desse disco lançado, ele sofreu um acidente de automóvel ali entre Olinda e Recife,
O cinto de segurança do Fiat Uno que ele dirigia não funcionou. Ele sofreu uma batida num poste, não foi nenhuma batida muito violenta. Ele estava numa velocidade relativamente baixa, mas foi fechado na estrada e teve que sair da pista e bateu num poste e veio a falecer. Mas a semente já estava plantada. E essa aqui, sem dúvida alguma, é uma das melhores sementes musicais que eu recomendo para todo mundo ouvir, se não ouviu ainda, e para reouvir, para quem já conhece. Deixa eu tirar aqui da capinha, que vai ficar melhor sem o reflexo. Afrociberdelia, Chico Science e Nação Zumbi. Ouça no seu streaming, não precisa ter o CD, não precisa ter o vinil. Se tiver, como eu, ou se gostar, né? Existe a versão em vinil também. Eu, por enquanto, tenho essa aqui, que é no CD. Legal? Muito obrigado, minha amiga, meu amigo. Entra aqui nos comentários se você gostou do nosso programa. Fala pra gente qual o próximo disco, artista, banda que você gostaria de ver por aqui. A gente se encontra semana que vem. Até lá.